muitos participam de forma automática da ceia do Senhor e passam a olhar para este momento simplesmente como algo rotineiro. Eu vou na igreja, eu vou tomar do pão, vou tomar ali do suco de uva, do vinho, e nem sequer sabe o que representa, e nem sequer sabe o que está fazendo. No culto de ceia é onde se reúne um número maior de pessoas na igreja. Muitas vezes falta cadeira. Muitos ainda não entendem esse momento, o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Muitas vezes esse momento vira apenas um hábito religioso, um ritual onde muitos não têm entendimento do significado da ceia. A ceia é um dos momentos mais importantes no processo de adoração da igreja de Deus. A ceia é um dos momentos mais importantes. A ceia é um ato especial para nós cristãos. É verdade, nós procuramos a melhor roupa, nós viemos com tanta alegria, os louvores são todos bem preparados para o momento da ceia. Nós estamos aqui em comunhão, em alegria, todos nós participando dessa ceia, como Jesus participou ali com seus discípulos. Que momento maravilhoso! Mas o que significa a ceia do Senhor para nós cristãos? Verdadeiramente, qual é a importância desse momento para nós? Por que você participa deste momento? Quando você vem para a ceia do Senhor, qual é o seu pensamento? Por quê? O que você entende sobre isso? Amados, eu quero dizer algo para vocês. A ceia do Senhor é a lembrança de quanto Deus nos amou, de quanto Deus te amou. Eu gostaria que vocês repetissem isso comigo. A ceia do Senhor é a lembrança de quanto Deus me amou. Isso aqui é a lembrança de quanto Deus te amou. É a lembrança do sangue que Ele derramou pela tua vida, do corpo que foi rasgado naquela cruz. Sabe por quê? Porque Jesus te amou. Porque Jesus te ama. Sempre que você olhar para essa mesa, lembre, Jesus me amou. Um dia Ele derramou o seu sangue. E quando muitas vezes nós olhamos para esse momento, muitas vezes olhamos algo tão superficial. Nós vemos em alguns livros, nós vemos em alguns filmes, até mesmo lemos na Bíblia, a palavra de Deus inspirada. Mas muitas vezes não conseguimos imaginar a intensidade desse momento. A intensidade do que Jesus passou, do que Jesus sofreu. Mas, amados, se a ceia é a lembrança de quanto Deus nos amou, por que a lembrança de quanto Deus me amou, te amou? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo, ele relata que Jesus disse: esse é o meu corpo, esse é o meu cálice do meu sangue, façam isso em memória de mim. Jesus estava dizendo naquele momento, há 2000 anos atrás, para os discípulos: eu ainda não morri, eu estou aqui com vocês reunidos nessa mesa, mas um dia eu vou morrer. Mas um dia eu vou ser crucificado, eu vou ser pregado, o meu sangue vai ser derramado. E quando isso acontecer, quando eu ressuscitar, vocês vão fazer uma ceia e vão se lembrar de mim. Vocês vão lembrar de tudo que eu passei, para que vocês não esqueçam o amor que eu tenho por vocês. Amados, era como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: façam isso para lembrarem do que eu fiz por vocês. Jesus, Ele sofreu. Jesus, Ele morreu em uma cruz. Na ceia do Senhor nós lembramos o quanto o Senhor sofreu, até que foi crucificado e morreu. Veja, na ceia do Senhor o pão, ele representa o corpo de Cristo dilacerado na cruz. Na ceia do Senhor o vinho representa o seu sangue derramado. 1 Coríntios 11, 26 nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É como se quando você toma da ceia, quando você come do pão, quando você bebe do vinho, você diz: o Senhor morreu, o Senhor se entregou, mas Ele reviveu e Ele vem. Eu aguardo pela sua volta. Ele não está no madeiro preso, pregado, nem numa caverna guardada. Ele subiu aos céus e virá. Você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.
A palavra diz que sempre que comemos do pão e bebemos do vinho, nós anunciamos a morte do Senhor. Mas também diz que Ele vem, Jesus virá, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então por que devo anunciar a sua morte? Jean, para que anunciar? Se Ele está vivo, se Ele ressuscitou, por que eu devo trazer à memória a sua morte através do pão e do vinho? Porque você tem que lembrar quem você era. Quando você lembra da morte de Cristo, você lembra de onde Ele te tirou. Porque se Ele não tivesse morrido, você não tinha voltado, tido vida, você tinha permanecido onde estava. Veja o que diz Isaías 53, capítulo 4 e 6, nos diz que antes de sua morte, nós estávamos enfermos. Ou seja, antes de Jesus morrer, eu e você estávamos enfermos. Também diz que nós estávamos doentes. Também diz que nós estávamos cheios de transgressões, de iniquidades, sem paz e mortos. Então quando eu lembro da morte do Senhor, eu digo: Senhor, se tu não tivesse morrido naquela cruz, eu ainda estava morto. Eu ainda estava nas transgressões, eu ainda estava na iniquidade, não haveria jeito para mim, Senhor. O meu destino seria o inferno, o meu destino seria o sofrimento. Mas o Senhor na cruz, Ele te deu vida. Agora você tem vida. Agora você não é um qualquer. Agora você não é apenas mais um. Você é filha e filho de Deus. Você tem um Senhor, você tem um mestre, você tem um Pai, você tem um Deus. Devemos trazer à memória a sua morte, porque foi através dela que fomos perdoados. Somente a morte de Cristo poderia trazer o perdão. O afastamento de Deus tinha acontecido com Adão, a morte eterna. Mas o Senhor com seu sangue nos reconciliou com o Pai. Amados, devemos trazer à memória a morte de Jesus, porque fomos perdoados. Através da sua morte e dos seus sofrimentos, fomos libertos do pecado, da morte, do inferno, da escravidão, do diabo, das trevas. Foi através de sua morte que fomos salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus estava sobre nós, porque estávamos longe de Deus em pecado. Mas o Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai. Uma situação de uma dívida impagável. Nós estávamos em uma situação que jamais poderíamos sair por nós mesmos. Mas Jesus disse: eu vou pagar o preço. Eu vou te libertar. Nós fomos perdoados. Nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, da angústia, da agonia para a paz, através da morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, Jesus, através do seu sofrimento e morte na cruz, nos deu vida junto ao Pai. Então, para entendermos melhor sobre a morte de nosso Senhor, que anunciamos sempre que participamos do pão e do vinho, da ceia, quando comemos o pão, quando bebemos o vinho, eu vou falar de alguns pontos do sofrimento e da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que lembrar, nós temos que entender o quanto o nosso Senhor sofreu para que nós tivéssemos vidas. Amados, Jesus na ceia, naquele momento, Ele sabia que seria um momento difícil para Ele. Um momento que Ele iria enfrentar de luta, uma luta intensa, uma luta grande. E Jesus revela que um deles iria trair. Está lá em Mateus 26, 21. Fazia parte do sofrimento de Jesus saber que seria traído. E como é difícil ser traído. Quando nós olhamos e nós pensamos, aplique isso na sua vida, como é difícil quando alguém te trai, quando alguém mente, quando alguém deseja o mal, e é alguém que você ama. Fazia parte do sofrimento de Jesus, não somente a dor externa, física, mas a dor interna, na alma. Jesus estava passando por uma dor naquela ceia, porque era um momento de comunhão, mas ao mesmo tempo um momento que Ele sabia: dessa tardezinha agora para a noite, eu vou partir para o sofrimento. E isso angustiou o coração do nosso Senhor. No segundo ponto, tendo chegado Jesus, partindo daquele cenáculo, daquela casa, Ele foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, 11 deles, porque um tinha ido buscar uma multidão para prender Jesus. Jesus, Ele revela: todos vocês vão me abandonar. E fazia parte do sofrimento de Jesus ser abandonado. E como é ruim ser abandonado. Como é ruim na hora que você mais precisa de alguém, as pessoas te abandonam. As pessoas não estão com você.
Jesus disse: todos vocês vão me abandonar. E um por um disse: sou eu, eu não farei. Jesus disse: todos vocês, eu vou estar só. Fazia parte do sofrimento de Jesus, tendo chegado ali no Monte das Oliveiras e partido para o jardim do Getsêmani, ele começou a entristecer-se, a angustiar-se. Há momentos em nossa vida que nós nos entristecemos, nos angustiamos, a luta que só Deus conhece o nosso coração. E Jesus estava naquele momento triste, angustiado. Fazia parte essa angústia do sofrimento de Jesus. Jesus pediu aos seus discípulos: orem comigo, vigiem comigo. Mas eles estavam cansados, com os olhos pesados naquela noite. Muitas vezes nós pedimos: ore por mim, irmão, ore por mim, pastor. Nós pedimos às pessoas, como é terrível quando nós pedimos e as pessoas não se mobilizam, ninguém ajuda, ninguém ora, você se sente só. Jesus estava ali naquela oração só, porque sempre que ele voltava para os discípulos, eles estavam dormindo. E ele perguntava: vocês não podem orar comigo 1 minuto sequer? 1 hora sequer? Eu estou angustiado, eu estou triste. A Bíblia fala que Jesus estava com uma tristeza de morte. Quinto ponto: Jesus na sua angústia ora ao Pai, pois ele sabia que somente o Pai poderia lhe ajudar. Tem lutas que somente Deus, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada. E Jesus sabia que somente Deus poderia ajudar ele naquele momento. Ele orou por 3 vezes: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Pai, se possível passa de mim esse cálice. Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É difícil, Senhor, a luta é difícil, a luta é tremenda. Eu não sei, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Sexto ponto do sofrimento de Jesus: veio uma grande multidão com Judas, com um beijo. Ele entrega Jesus. Como é difícil alguém que você ama vir lhe trair, lhe entregar. E aquelas pessoas vieram com vara, paus e espadas prender Jesus. Jesus agora foi abandonado. Naquele momento os discípulos todos foram embora. E é onde começa também o sofrimento externo de Jesus. Acusaram Jesus de blasfêmia, cuspiram no seu rosto, lhe deram murros. Quando eu li na Bíblia, é realmente essa tradução, é murros. Zombavam dele. E também um dos que disse: eu jamais te abandonarei. Pedro negou por 3 vezes. Você conhece aquele homem? Não. Você anda com ele, você fala como ele? Não conheço. Você é um deles? Não conheço. Agora era a rejeição. Que momento difícil que Jesus passou. Que momento terrível. Dali Jesus foi levado para o governador Pilatos, onde também foi rejeitado pelo povo. O povo que outrora tinha dito: hosana nas alturas, glória a Deus ao filho de Davi, agora estavam dizendo: crucifica. Era abandono, era açoite. Jesus, ele foi levado para ser açoitado e depois crucificado. Depois vestiram nele uma capa, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, mais uma vez cuspiram nele, batiam de novo nele, pegaram aquele caniço que deram na mão dele, batiam na cabeça dele e levaram Jesus para ser crucificado. Amados, agora Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Ele tinha passado por açoites. E eu estava vendo isso, os açoites romanos, a vítima era despida, era presa a uma coluna, ou encurvava-se diante de um pequeno pedaço de madeira, um tronco, e era uma madeira com tiras de couro. Na ponta das tiras tinha pedaços de ferro ou de ossos. E a vítima era submetida a um tipo de espancamento, com açoites que causavam cortes profundos. Algumas pessoas até morriam no açoitamento. Mas Jesus não morreu, porque ele tinha que ir para a cruz. Por mim e por você. Jesus agora estava sendo levado a caminho da cruz, para ser pregado, suas mãos, seus pés. E a crucificação naquela época, na época romana, era a pior tortura que se podia imaginar. A mais angustiosa, a mais cruel, a mais horrível. E ela era a pior forma daqueles tempos, era a crucificação. Nós tínhamos decapitação naquela época, onde se era cortada a cabeça. O apóstolo Paulo foi decapitado, possivelmente por ser um cidadão romano. Eles não podiam crucificar. Eram jogados nas arenas para ser devorados por leões. Eles eram queimados vivos. Mas tinha a pior de todas, a terrível crucificação, porque envolvia vergonha, porque envolvia andar pelo meio da rua carregando uma cruz. Geralmente a vítima carregava a cruz em seu pescoço. Enquanto carregava a cruz, levava um pedaço de madeira amarrado chamado títulos.
E essa placa estava escrita acusação da vítima, que podia ser ladrão, bandido, assassino, entre outros. Mas na que Jesus carregava, Pilatos mandou escrever: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Estava escrito em hebraico, grego e latim. E aí Jesus chega naquele local onde ele vai ser crucificado. Ele é furado as suas mãos, furado os seus pés. Debaixo dos seus pés era colocado um pequeno pedaço de madeira, para que as mãos e os pés não se rasgassem com o peso do corpo. Jesus passou de 9 horas no nosso horário, às 3 horas da tarde, 6 horas pendurado no madeiro, de braços abertos. Tente ficar somente meia hora com o braço aberto. No sol, com pessoas zombando, mais uma vez e nu. Era humilhação. Já tinha sido açoitado, já estava dolorido, já estava sofrido. Das 12 a 3 horas houve trevas. E Jesus já quase expirando para entregar o Espírito ao Pai. Todos ali zombando, todos ali escarnecendo. Ele diz ao Pai: Elahi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma situação que você olha para os céus e diz: por que, Senhor? Que terrível que o nosso Senhor e Salvador passou por nós, pela nossa vida. Amados, estamos encerrando. O sofrimento de Jesus no final da sua vida foi algo indescritível. Lembre de tudo que nós falamos no início da mensagem. Lembre de tudo que Jesus passou. Lembre da sua angústia interna. Lembre da sua luta externa. Mas por que todo esse sofrimento com Jesus? Por que que ele precisava passar por tudo isso? Toda essa luta foi por você e por mim. Por isso ele precisava passar. Quando você pensar, para quê? Para que essa forma terrível? Para que esse sofrimento terrível? É para que você tivesse vida. Jesus nos amou tanto que ele se entregou. Ele entregou sua própria vida. Ele desceu dos tronos dos céus. Ele tomou a forma humana. Ele foi até a cruz para morrer por você e por mim. Em seu lugar, em meu lugar, em seu favor, em meu favor. Diante de tudo isso que eu falei, entenda: Deus ama você. Diga comigo: Deus ama você. Agora diga: Deus me ama. Verdadeiramente Deus te ama. Verdadeiramente o Filho de Deus te ama. Você é amado. Pode ser que alguma pessoa aqui na terra não te ame. Alguém da tua família, amigos, pessoas, você pode até se sentir sem amor, mas eu quero te dizer que essa noite Jesus te ama. E o mais importante é que Ele te ama. Amados, guarde isso no seu coração, nunca esqueça. Deus te ama. A ceia do Senhor é a lembrança de quanto Deus nos amou. A ceia do Senhor é a experiência da presença de Deus. Somos a sua igreja. Fomos gerados pelo Pai. O Espírito Santo está aqui conosco, no meio de nós, graças ao sacrifício de Jesus. A ceia do Senhor nos traz a certeza do futuro. A certeza do futuro. Quem não crê em Jesus, quem não tem Jesus não sabe, mas você, seu destino é o céu. A salvação eterna. Jesus tem algo grande para a tua vida. Jesus morreu, mas ressuscitou. E Ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar, eu venho te buscar. Eu venho te chamar pelo nome. 1 Coríntios 11, 26 nos diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está dizendo: eu vou vir, sei, eu voltarei, sei, eu morri, eu passei, mas eu vou voltar para te buscar. A tua vida não é somente aqui, o teu destino não é debaixo da terra e acabou. Eu tenho algo grande para a tua vida. É a eternidade, é o reino de Deus, é a presença de Deus. Sabe por que nós vamos celebrar a ceia hoje? Porque Ele vem. Sabe por que nós vamos celebrar a ceia hoje? Porque Ele está entre nós. Sabe por que nós vamos celebrar a ceia hoje? Porque Ele fala conosco. Sabe por que nós vamos celebrar a ceia hoje? Porque Ele morreu e nos salvou. Jesus conhece a tua vida. Jesus conhece as tuas lutas, as tuas aflições, as tuas dores, os teus problemas, as tuas fraquezas.
E eu quero dizer que essa noite Ele está direcionando um olhar bondoso sobre a tua vida. Existe um olhar do alto, dos céus, sobre a tua vida esta noite. Creia, Deus ama você. Creia, participe hoje da ceia, lembrando do sangue de Jesus na tua vida. Ele te cobriu, Ele te lavou, você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Esse pão representa o amor de Deus, e esse sangue é a aliança. A aliança de sangue, a aliança feita por Deus, para buscar a sua noiva, para salvar. Que essa noite você possa ceiar, sabendo que Jesus te ama. Pastor, eu posso fazer uma oração rápida? Rápida. Fique de pé. Gostaria de fazer uma oração rápida. A minha esposa disse que eu não esquecesse, eu pedi ao pastor. Ela diz, ora, uma oração rápida, menos de 1 minuto, mas eu queria orar por você. Fique à vontade, de olho aberto, olho fechado. Senhor meu Deus, eu quero te pedir por este teu povo, Pai. Ora vem, Senhor. Pai, vem esta noite sobre o teu povo. Tira, Senhor, toda culpa. Tira, Senhor, toda acusação. O Senhor disse, aquele que for ceiar, examine-se a si mesmo, Pai. E sei, Senhor, essa noite tu tire toda culpa, todo jugo, todo fardo. E que essa noite, Senhor, nós possamos tomar a ceia, sabendo, Senhor, que o Senhor voltará. Vem esta noite, Pai, com teu poder. E nos abençoa como tu tem feito, Senhor, eu te peço. No nome de Jesus, Senhor, já te agradeço. Amém.